Olá, eu sou a chefe Neire Nucci da Academia Bung. Hoje nós vamos preparar uma coxinha doce. Para essa coxinha nós vamos utilizar a nossa farinha suprema especial para salgados. Neste vídeo eu também vou te ensinar técnicas de congelamento para aumentar a produtividade do seu negócio. Para adquirir os produtos Bung desta receita e outros, acesse o QR Code que te levará até a loja virtual. Vamos para a receita? Os ingredientes são farinha de trigo suprema especial para salgados, água, leite, açúcar, óleo e canela em pó. O preparo: nós vamos colocar aqui na panela a água, o leite, o açúcar, o óleo e a canela. E eu vou cozinhar até levantar fervura. Depois eu vou colocar toda a farinha de uma vez e vou cozinhar essa massa. O ponto correto da massa é quando ela desprende da panela. A nossa farinha suprema especial para salgados, ela leva um pouco de amido, então ela facilita esse ponto no cozimento. Agora eu vou colocar essa massa aqui na bancada para ela esfriar um pouquinho, então eu untei aqui com um pouquinho de óleo. Agora eu vou espalhar ela aqui na bancada para ela esfriar. Eu vou cobrir aqui com um plástico para ela não ressecar e eu vou deixar esfriar um pouco. Ela vai ficar só morna, só a ponto de eu conseguir dar uma sovada nessa massa sem queimar minhas mãos. Então ela tem só que tá morna. Agora que minha massa já esfriou um pouco, eu vou tirar o plástico daqui, vou sovar ela um pouco e aí modelar as coxinhas doces. Quando eu faço esse processo, eu deixo a massa mais lisinha, mais fácil de trabalhar, e se tiver algum gruminho, ele solta também. Agora que eu já sovei a massa, essa massa, ó, ela ficou um pouco mais escura, dessa forma, porque a gente saborizou ela com canela. Isso é opcional, mas é para a massa ser bem saborosa também. Então essa massa é bem gostosa de trabalhar, ó, bem legal. Eu vou fazer um rolinho aqui para cortar mais ou menos do mesmo tamanho e aí sim conseguir modelar. Então eu venho, vou cortar aqui alguns pedaços para conseguir modelar. Então eu faço uma bolinha aqui, deixo a massa bem lisinha, sem nenhuma fissura. Se tiver alguma emendinha assim, é nesse lugar que eu vou abrir. Então eu unto aqui com óleo o meu dedo indicador, faço um furinho e aí eu começo a abrir a massa como se eu estivesse fazendo um copinho. Eu vou deixando essas bordas mais finas e aqui nessa parte de trás mais grossinha. Eu fiz o copinho aqui, eu vou deixar aqui, eu vou fazer vários copinhos e depois eu venho e recheio todos eles para otimizar a nossa produção. Eu trouxe aqui um creme de avelã, trouxe doce de leite, trouxe goiabada com queijo. Então com o saco de confeitar, que fica mais fácil, eu faço uma bolinha aqui dentro, doce de leite. E aqui eu vou colocar catupiry e em cima dele um pedacinho da goiabada. Agora eu vou fechar o copinho. Então eu venho e vou unir todas as pontinhas, tentando não deixar o recheio sair, porque senão fica difícil de vedar. Aqui ó, eu já tenho mais ou menos o formato da coxinha. Eu vou apertar essa massa aqui assim, com a minha mão, como se ela fosse uma conchinha, para tirar o ar de dentro aqui, para todo o recheio aderir à massa. E eu finalizo colocando essa mão aqui na pontinha da coxinha para modelar. Se a pontinha ficar muito compridinha assim, para ela não quebrar, eu tiro um pedacinho e depois eu dou uma ajeitadinha. Se tiver alguma fissurinha, igual tem aqui, eu vou colocar um pouquinho de óleo na minha mão e vou alisar. Eu tiro toda a fissura da massa, porque se ela não estiver bem fechada, ela vai abrir na hora de fritar.
e vou fazer esse mesmo processo para todas elas. Agora eu finalizei a modelagem aqui das nossas coxinhas doces e eu vou falar um pouco sobre congelamento. O congelamento de produtos que a gente faz com a nossa farinha suprema especial para salgados. Essa massa, ela pode ser congelada antes de fritar ou frita. Se eu falar da coxinha, ela pode ser feita dessa forma, porque quando a gente congela ela já frita, o seu cliente ele só vai regenerar, então ele vai poder regenerar ela ou no forno ou no air fryer. Isso facilita muito quem compra. Agora, se você quer ter ela crua no seu negócio, facilita você ter um produto sempre fresquinho. Você já sabe, você tem uma fritadeira elétrica que controla a temperatura, então para você vai fritar ela da mesma forma. O que muda quando a gente frita um salgado que está congelado? O ideal é a gente baixar um pouco a temperatura, então a gente usa 180 quando o salgado está refrigerado ou em temperatura ambiente. Agora, quando ele está congelado, a gente desce um pouquinho essa temperatura, então vai fritar usando o óleo a 170. Agora nós vamos fritar a coxinha. É sempre importante que o óleo esteja a 180 graus e é sempre bom a gente respeitar também a capacidade da nossa fritadeira. Então aqui a gente sempre usa uma regra dos 10%. 10% de alimento em relação ao óleo que está na fritadeira. Então se eu tenho 1 litro de óleo, eu vou colocar aqui no máximo 100 gramas de alimento para ser frito. E para a fritura nós vamos utilizar a gordura Cooking LT. Essa gordura vai deixar o nosso salgado muito mais sequinho e crocante. Ela tem uma baixa absorção de gordura e ela não interfere no sabor do alimento. Aqui, depois da coxinha frita, quando ela ainda está quentinha, eu vou passar ela no açúcar e na canela. Agora, nossas coxinhas doces já estão prontas, fritas, empanadinhas aqui no açúcar e na canela. E nós vamos falar um pouco mais sobre métodos de congelamento. Aqui eu tenho alguns salgados e doces congelados. Eles estão bem congelados, ó, tá bem duro aqui. Eu tenho aqui então ele congelado cru e ele congelado já frito. O ideal é trabalhar com ultra congelador. A vantagem do ultra congelador é que ele vai retrair menos o alimento, ele vai manter todas as características dele, então a massa não vai amolecer depois de frita ou antes de fritar ou na casa do cliente depois que ele leva para sua casa. Então ele vai manter essas características e ele não gera os cristais de gelo, isso também é uma vantagem. O processo ideal utilizando o ultra congelador você acabou de manipular esse alimento, então eu acabei de empanar o salgado cru, eu já vou levar para o ultra congelador. Eu acabei de fritar o salgado, eu já vou levar para o ultra congelador. A vantagem é que ele vai fazer esse processo bem rápido, então eu vou organizar nas assadeiras sem estar um em cima do outro, porque depois dele, se eu colocar todos de uma vez, ele pode ficar todo amassado, então eu vou organizar, deixar um do ladinho do outro dessa forma. E depois que ele refrigerou já e está bem congeladinho, eu vou embalar. Então esse é o processo. Depois de embalado, eu levo para o freezer, que é onde ele vai ficar armazenado. No freezer, se eu tenho um freezer que tem a capacidade de temperatura de menos 18, esse salgado vai ficar congelado por até 60 dias. Agora, se eu tenho um freezer com capacidade de menos 25, esse salgado vai ficar congelado por até 90 dias. O único cuidado que a gente deve ter com o ultracongelador é com a temperatura muito baixa. O ideal é que a gente use uma programação de até no máximo menos 25 para que o salgado não rache na hora que a gente coloca ele lá. Então, para evitar esse tipo de rachadura aqui. Lembrando que trabalhar com produtos congelados da maneira correta vai otimizar a sua produção,
vai escalonar de uma maneira mais correta, aumentando muito a sua lucratividade. Espero que você tenha gostado dessa receita e também das dicas sobre congelamento. Para mais receitas deliciosas, acesse nossas redes sociais @bungprofissional. Te vejo lá!